Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou. Eu sou o Johnny Afonso, apresentador aqui do nosso podcast, também criador do projeto Cicatriz de Jornalismo lá nas redes sociais e também o projeto cicatrizjornalismo.com.br. Se você não conhece o nosso trabalho, se você não conhece a nossa empresa, dá lá uma chegadinha, dá um joinha, curte, compartilha, indique para os seus amigos, porque tem muita coisa boa que nós podemos fazer por você. O nosso foco é o jornalismo narrativo, o jornalismo sobre pessoas, e a nossa principal pauta é você. Bora lá para mais um episódio desta semana? O Raio Acertou desta semana, nessa temporada de férias que nós estamos deixando os episódios gravados com antecedência, nós queremos falar da franquia Entre Facas e Segredos, ou Knives Out, dirigida pelo Rian Johnson, protagonizado pelo Daniel Craig, o último James Bond, o 007. Entre Facas e Segredos, o seu primeiro filme chegou em 2019, meio tímido, não com muitas esperanças, mas que acabou ganhando público. O primeiro Entre Facas e Segredos ficou muito próximo dos escritos da rainha do crime Agatha Christie, e muitas pessoas fizeram comparações, semelhanças, disseram assim que era muito próximo o estilo do detetive protagonizado. Deixa eu pegar o nome do detetive aqui que o Daniel Craig faz. Do detetive Benoit Blanc, do seu jeito de descobrir o assassino da grande saga. Agora, em 2022, chegou a sequência, chamada de Glass Onion, um mistério Knives Out. Um mistério entre facas, A sequência, ela cresceu muito do seu primeiro filme, Ela abandona um pouco aquele caricaturato, que o primeiro longa apresentou, a personagem Ana de Armas, que tinha lá um estilo muito peculiar, Se ela mentisse, ela vomitava, Muito engraçado. Ela abandona um pouco isso, Nós não vemos muito disso na sequência, mas ela abraça o humor de uma forma exagerada, com doses muito mais fortes, E na nossa opinião, a obviedade do mistério, ela ficou perdida, Fez com que o roteiro se perdesse. A sequência de Entre Facas e Segredos, ela é muito maior do que o primeiro filme. Isso a gente tem que reconhecer. Entre Facas e Segredos 2, ele foi indicado ao Globo de Ouro, Abrindo um parênteses, quando esse episódio ir no ar, a premiação do Globo de Ouro já vai ter acontecido, tá? Então vocês me perdoem aí esse dado temporal, porque nós estamos gravando os episódios, de férias. Então, assim, muita coisa assim já vai ter acontecido. Mas o Glass Onion, ele utiliza do recurso de escrita Quem Matou, Igual lá o Quem Matou Sarah, é muito parecido. O Johnson, então, ele investe em doses mais pesadas de humor. Ele apresenta um elenco de estrelas, ao lado do Daniel Craig. Ele coloca o Dave Bautista, a Catherine Hahn, a Jessica Henwick, o Edward Norton, Ethan Hawke, Leslie Odom Jr. Então, é um elenco de estrelas, O hype para o filme, ele fica lá em cima por conta desse estrelato, Infelizmente, os personagens não são muito bem aproveitados, A gente percebe que eles se perdem no roteiro. Aquele estilo Agatha Christie de desvendar o mistério também se perde um pouquinho na sequência. Ele está muito mais presente no primeiro filme. Está presente aqui também, mas com doses com doses menores, O Craig, ele se apresenta muito mais humorístico do que no primeiro longa. No primeiro longa ele está mais sisudo, ele está mais sério, Ele já começa o segundo filme irritando os personagens,
desvendando os segredos que para eles eram coisas grandiosas, né? Para os personagens eram coisas grandiosas, mas para o Blank, né? O detetive Benoit, deve ser Benoit Blanc que se fala, né, gente? Eu não sei, parece que é meio francês. Ele revela com segundos, né? Infelizmente, já no início, nos primeiros minutos do filme, você já percebe a obviedade do mistério, né? Apesar de ter um plot twist muito bom, muito bem feito, que me pegou de surpresa, que pega o público de surpresa, ficou muito óbvio, né, quem que era o grande culpado de toda aquela saga, de todo aquele crime, de todo o mistério do assassinato, da morte, né? Isso pode ter entristecido algumas pessoas, mas o filme, de fato, ele é maior, ele é melhor, ele é muito bem feito, é mais bem gravado do que o primeiro, né? Mas na nossa opinião crítica pessoal aqui, a obviedade da revelação dos mistérios, ela fez com que a gente perdesse um pouco a qualidade da trama, né? A qualidade do mistério. O Edward Norton é o protagonista do segundo filme, né? Ele é um bilionário de tecnologia chamado Miles Brown, né? E ele reúne um círculo de amigos de longa data. E depois a gente vai descobrindo que através da grana, através do dinheiro dele, ele meio que banca o segredo, banca o silêncio desses seus amigos. Entre esses amigos nós temos alguém que é expert em tecnologia, nós temos empreendedores, nós temos influencers digitais, né? Gente, ver o Dave Bautista fazendo o papel de um influenciador digital é maravilhoso. Você racha os bicos de rir. É muito bom. Você vê o Dave Bautista num personagem que é completamente fora da casinha dele. Algo que você nunca imaginaria que aquele homem daquele tamanho fosse fazer, né? É maravilhoso. A Catherine Han é uma governadora e ela leva a assistente dela para a ilha Glass Onion, né, que é a ilha particular do Miles Brown, do Edward Norton, né, e ali tudo acontece. A premissa do filme revela o seguinte: o Miles, que é o personagem do Norton, ele convida os seus amigos através de uma caixa misteriosa, convida os seus amigos para passar uma temporada de férias nessa ilha, e no fundo a gente percebe que o desejo maior do Miles é convencer todos eles a lançar um projeto ambicioso para a humanidade, e é um projeto perigoso, né? Que vai fazer ele ficar não só bilionário, mas trilionário. Eu não sei como que essa classificação do dinheiro eleva depois dessa expressão. Nessa ilha, ele lança o seguinte jogo. Ele faz um jogo de mentirinha, fictício, de quem matou quem. E aí ele vai fingir a morte dele. Ao fingir a morte dele, as pessoas vão ter que descobrir quem é que o matou. Só que o Benoit, o Blank, o detetive do Daniel Craig, descobre toda a façanha do Miles, né? E antes que o Miles executasse o seu mistério, né? O Blank destrói tudo aquilo. Numa festa, num jantar, eis que morre uma outra pessoa que você não esperava, que é o personagem do Dave Bautista. Quando ele morre, aí que o mistério de verdade do filme começa a acontecer. E o terceiro ato do filme é muito rápido. As coisas, se o filme se arrasta nos dois primeiros atos, no terceiro ele assume uma marcha mais veloz e tudo se resolve muito depressa. Aí você tem o plot twist, você tem uma série de ações que acontecem tudo no ato só. Mas a pergunta que não quer calar nesse episódio de hoje é a seguinte: Entre Facas e Segredos é a oportunidade de uma nova franquia de investigação de detetive que está nascendo no cinema?
Retomando então a pergunta que a gente encerrou o primeiro bloco deste episódio, Entre Facas e Segredos, ela tem chances de se tornar uma grande franquia, né, do gênero do detetive, da investigação, do assassinato, estilo Agatha Christie, estilo Hercule Poirot, estilo Sir Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes? Ela tem a chance de se tornar uma grande franquia? Bom, vamos começar trazendo uma informação importante. Quando Entre Facas e Segredos lançou o seu primeiro longa, logo em seguida, depois do grande sucesso, a Netflix comprou os direitos, né? E o John Johnson, né? E o Johnson, ele assumiu a direção da sequência. Aí Glass Onion, né? Um Mistério Entre Facas, foi lançado no finalzinho de 2022 e já foi indicado a melhor filme comédia pelo Globo de Ouro. Então, assim, o sucesso aumentou. Ainda não há a confirmação de uma terceira sequência, né, de um terceiro longa acontecer. Há muitos indícios de que ele aconteça. O Johnson está muito interessado, o Daniel Craig quer muito que aconteça, né? O sucesso de Wills, tanto no streaming, o sucesso de bilheteria no cinema, indicações de premiação, faz com que o longa ganhe visibilidade e tenha aparatos ancorados para uma terceira sequência, né? Mas a gente ainda não tem essa confirmação. O que a gente pode responder é o seguinte: há sim muito potencial para que Entre Facas e Segredos se torne uma grande franquia poderosa no estilo de detetive. Por que a gente fala isso? Os escritos, os livros da Rainha do Crime, Agatha Christie, estão sendo readaptados para o cinema através do cineasta... Como é que é o nome do cineasta, gente? Que eu me perdi aqui agora. Deixa eu puxar para vocês aqui o nome do cineasta. Os livros da Agatha Christie estão voltando para o cinema. É o Kenneth Branagh, né, que faz o detetive Hercule Poirot, muito criticado pelo público, diga-se de passagem, né? O público não gostou do Kenneth como vivendo o personagem Poirot da Agatha Christie, né? Eles acham que ele não faz muito o estilo, né? E por conta dessas críticas, a franquia Agatha Christie no cinema, ela não está fazendo muito sucesso, né? Então, Entre Facas e Segredos, nesse sentido, ele está na frente. Há também a adaptação para o streaming dos livros da J.K. Rowling, né? Que ela escreve sob o pseudônimo Galbraith. Como é que é o primeiro nome? Robert Galbraith. Que apresenta o detetive Cormoran Strike. E há uma série na HBO Max, né? Dos livros, dos escritos da Rowling, né, nesse estilo também detetive. Eu já li todos os livros dela. Eu leio muito Agatha Christie, eu conheço o estilo de escrita dessas duas mulheres e as duas são impecáveis, são perfeitas, né? Os escritos são muito bons. Infelizmente, as adaptações para o audiovisual não conferem muito com essa mesma qualidade. Eu não conheço os escritos, né, de Entre Facas e Segredos, não conheço no papel, né, na literatura, mas no cinema percebe-se que está ganhando público, que está fazendo sucesso. Como nós já dissemos em outro episódio, quando a gente abordou as séries da franquia CSI do Jack Ryan, e a gente respondeu, né, o porquê que muito desse estilo faz sucesso, a mesma resposta talvez possa se encaixar aqui, né? Por que essas franquias de investigação, de detetive fazem sucesso? Primeiro porque é um elemento fictício que encanta e que compra o público. Segundo, que a gente vai percebendo novos estilos, novos gêneros no cinema, no audiovisual e que nos encanta. Terceiro, aguça a curiosidade e aguça o espírito de investigação, o espírito de ser detetive, né? E isso já é um sucesso desde o Sherlock Holmes com Conan Doyle, né? E até hoje.
o Sherlock Holmes ele é adaptado e readaptado, né? O Enola Holmes está aí para provar isso. O grande sucesso de Enola Holmes, né? Que é muito bom os 2 filmes. Espero que a franquia também cresça. Então tudo isso faz muito sucesso. E percebam que há muita competitividade de mercado, né? São muitos. Né? São muitos que estão aí na mídia, que estão crescendo. A Rowling, ela já escreveu 5 livros do detetive Cormoran Strike, está escrevendo o próximo, né? Eu não vejo a hora dos filmes dela ganhar os cinemas, né? Eu quero ver como que seria a adaptação daquilo. A série da HBO Max eu ainda irei maratonar, vou ver qual é o estilo que está lá, né? Que se chama C.B. Strike, né? O Strike é o sobrenome do detetive dela, e é um detetive inglês. E tem assim uma sagacidade muito peculiar para resolver os seus mistérios. Para falar a verdade, o grande segredo para o sucesso dessas produções é descobrir o elemento particular e essencial que determina a qualidade, a característica de cada detetive. Cada um desses detetives da literatura, ele tem aquele elemento X que não se repete em nenhuma outra pessoa. Ou seja, a marca dele, né? Sherlock Holmes, que é o mais famoso de todos, né? Ele é conhecido pelas suas células cinzentas, o seu chapéu coco e o seu bigode, né? Expressivo, que eu achei ridículo e horrível ter cortado o bigode do Poirot no final de A Morte do Nilo. Pronto, falei. Porque foge da originalidade, foge da obra original. Sherlock Holmes, né? Qual que é a peculiaridade, qual é a característica pessoal do Holmes que o classifica como Sherlock Holmes? E o mesmo você vai para o Cormoran Strike, o mesmo você vai para a Miss Marple também, que é personagem da Agatha Christie, o mesmo você faz com o Benoit Blanc, né? Eu não sei pronunciar o nome desse detetive não, gente, do Entre Facas e Segredos. Então o que faz sucesso é você descobrir essa particularidade e conseguir transmiti-la, levá-la para o audiovisual de uma forma cativante, de uma forma original e que chame o interesse do público. Então, respondendo à pergunta, Entre Facas e Segredos, apesar da grande competitividade de mercado nesse mesmo estilo que há, ela pode se tornar uma grande franquia de sucesso no gênero. O episódio de O Raio Acertou vai ficando por aqui, mas nós prometemos voltar na próxima semana com um episódio novinho e fresquinho para você. O Raio Acertou, o raio acerta onde falta humanidade. Um grande abraço e até a próxima semana. Ouça o podcast O Raio Acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você.